O Google, sim, a rede social, a empresa de tecnologia, afirmou que pode restringir as suas atividades no Brasil se o judiciário, se a justiça brasileira alterar de forma significativa esse artigo 19 do Marco Civil da Internet. O presidente da Big Tech no país, Fábio Coelho, disse apoiar a inclusão de crimes graves, exploração infantil e terrorismo nas exceções da legislação, mas afirma que mudanças mais amplas podem causar consequências indesejadas. A análise do judiciário é sobre a obrigação das plataformas removerem supostos conteúdos ilegais publicados por usuários sem que seja necessária uma decisão judicial. E segundo o Google, dependendo do resultado desse julgamento, ficaria muito difícil operar de forma plena aqui no Brasil. Começar essa com o Roberto Mota, algo inclusive, Mota, que vocês já tinham falado aqui, né? Se chegaram a cantar essa bola, que não seria incomum escutar executivos levantando essa possibilidade de encerrar as operações, ainda que aqui seja um mercado maravilhoso, mais de 200 milhões de habitantes, muitos pensariam seriamente em fechar as portas, porque seria inviável continuar com a operação dependendo do entendimento da justiça. Mota. Eu vou dividir meu comentário em duas partes. A primeira parte, eu vou falar rapidamente sobre essa decisão. O artigo 19 do Marco Civil diz que o conteúdo só pode ser removido com ordem judicial. É incompreensível para mim, juro, eu já pensei e refleti sobre isso, eu não consigo entender como um juiz acha que isso é errado, porque isso está dando ao judiciário o poder de decidir o que remover ou não. E o judiciário abre mão disso e transfere esse poder para as empresas de rede social. Eu juro que eu fico procurando uma lógica, eu fico procurando entender o que está por trás disso. Deve ser um raciocínio sofisticado demais, porque eu não consegui entender. Agora vamos falar das redes sociais. As redes sociais vão colher exatamente o que elas plantaram. Foram elas que começaram com essa prática de censura. Os juristas agora, se essa decisão for efetivada, eles estão apenas formalizando o que a maioria das redes sociais já faz há muito tempo. Vamos parar com hipocrisia. Não é possível que as redes sociais não tenham parado para pensar nas consequências daquilo que elas mesmas faziam. Provavelmente não existe no mundo uma única pessoa de direita que não tenha sofrido isso. Eu já fui bloqueado, já levei advertência, já fui cancelado, já fui desmonetizado no YouTube durante 5 meses. Até hoje eu não sei a razão. Eu perguntei e me disseram: não, você violou os termos da comunidade. Mas qual foi o termo exatamente que eu violei? Não, isso a gente não pode dizer. Qual foi exatamente a postagem que eu fiz que violou alguma coisa? Não, a gente também não pode dizer. Ou seja, eles fazem o que querem e não dão qualquer satisfação e acham que estão certos. Então, as empresas de rede social ajudaram a criar esse monstro. Então, agora peguem no colo o bebê que vocês mesmos produziram. Embalem ele com um sorriso no rosto. Chega de hipocrisia. Ávila, também queria pedir sua análise sobre esse posicionamento do Google, o temor de uma das principais empresas que operam no Brasil, e qual poderia ser a reação das demais caso essa tese se confirme no judiciário, hein, Dávila? Você acha que grandes empresas poderiam levantar essa possibilidade de colocar um ponto final na operação do Brasil? Ficaria inviável manter a operação caso essa tese seja ratificada pelo STF? Vamos com calma, né, Caniato? No fundo, o que o presidente da Google, Fábio Coelho, fala hoje na entrevista é aquela obviedade que precisa ser dita num debate tão poluído. O que ele está dizendo é: sim, precisamos ser mais rigorosos na punição do que está no
no Código Penal, ou seja, combater pedofilia, terrorismo, né, exploração infantil, está no Código Penal. Sim, é preciso ser mais rigoroso. Agora, não pode ser rigoroso, não pode tratar da mesma forma o que são essas coisas no Código Penal com a questão da liberdade de opinião e de expressão. É isso que ele está dizendo na entrevista, basicamente. Então, para salvaguardar a questão da liberdade de expressão e de opinião, o que as redes sociais vão estar de olho é o que vai acontecer a partir de agora, como nós comentávamos há pouco. Este artigo 19 sendo votado inconstitucional, quem é que vai controlar o que é verdade e o que é mentira? Isso vai ser as próprias redes sociais, vai se criar uma instância governamental, uma instituição suprapartidária, o que é que vai inventar? E é dependendo da resolução que essas redes sociais vão decidir se ficam ou não no país, ou se restringe ou não a sua atuação. Daí a importância, como eu falei aqui, para o Congresso tomar conta deste assunto, não deixar esse assunto debaixo do Supremo, porque aí a coisa vai complicar mesmo. Vão exercer a censura por meio das redes sociais. Então, o que o presidente da Google está dizendo estamos aqui no sinal amarelo, vendo o que vai acontecer. Se restringir a uma regulamentação mais dura dos assuntos já designados no Código Penal, ok. Se começar a entrar na área subjetiva de liberdade de expressão, de opinião e crítica à oposição, aí nós vamos rever, porque não sabemos qual será este monstrengo ditatorial que só existe em ditadura, que vai ser criado para dizer o que é verdade, o que é mentira. Pois é, mas a depender da decisão tomada, talvez alguma empresa diga, é impossível para nós mudarmos a nossa operação, porque daí não vai ser a nossa rede social, a gente vai ter que criar uma mesma rede social, só que uma operação diferente no Brasil, é isso. Eu me lembro que a Rumble fechou as portas, falou, infelizmente não vai ser possível, vamos embora. Aconteceu isso aqui, né Dávila? A Rumble foi embora. Você tem toda a razão. Vai ver que é por isso que os chineses vão fazer aí uma consultoria para o governo. Nós vamos criar uma rede que nem na China. Lá não tem Google, não tem essas coisas, tem a nossa rede. É isso, talvez, e é óbvio que se acontecer isso, não há clima para essas plataformas existirem no Brasil. Pois é, o Koba tem acompanhado a votação e todas as discussões que acontecem sobre o Marco Civil da Internet e esse artigo em especial e as projeções sobre quais seriam as consequências caso essa tese seja aprovada e confirmada pela justiça brasileira. E aí chama a atenção, acho que o Dávila comentou de maneira breve, o posicionamento do ministro Fachin. Ele, no voto dele, defende a regulação ou a regulamentação, ele usou o termo regulamentação, mas que isso deve ser feito pelo Congresso Nacional. Então ele lava as mãos, fala, não é papel para a justiça brasileira, e sim para o Congresso, Koba. No sentido do primeiro voto divergente, que foi do ministro André Mendonça, né, Caniato? A questão é a seguinte, até respondendo uma pergunta do Mota, o poder vai continuar na mão do judiciário, só que em uma fase diferente. Porque como é que vai funcionar? Alguém faz um post que pode ou não ser ofensivo. Está no critério subjetivo de alguém decidir se aquilo é ou não é ofensivo. A plataforma, se não retirar aquilo do ar, quando for notificada por qualquer dos usuários, por aquele que se sente ofendido, por uma autoridade, por um político, eventualmente, que se sinta ofendido com qualquer dos posts, se ela não retirar e manter e falar, não, aqui há um post que não vejo nenhum tipo de excesso, vai ficar. E depois isso for levado ao judiciário, e o judiciário falou, aí havia sim uma ofensa, um abuso da manifestação, portanto, está punido aquele que manifestou e está punida também a plataforma. Multa, algum tipo de condenação para a plataforma também. É esse o resultado final. Significa que a gente vai estar num estado de inibição. Uma faca no pescoço da plataforma, que ela não sabe ao certo se aquele post, se aquele conteúdo, se aquela publicação será no futuro considerada por um juiz, ou por um tribunal, ou por um Supremo Tribunal Federal, como uma manifestação, um post abusivo ou não, como um ilícito ou não, como uma ofensa ou não. Ou seja, a gente sai de um ambiente de previsibilidade, de critérios objetivos, que é o que diz o artigo 19. Qual é o critério objetivo? Havendo uma decisão judicial, você tem que tirar do ar. Então é isso que faz a plataforma. Está aqui uma ordem, tira do ar. Assim que funciona. Para assuntos gerais. Não estou falando daqueles
de pedofilia, de terrorismo, que esses as próprias plataformas já devem tirar por conta. Isso também está previsto, inclusive. Mas a gente sai desse ambiente de critérios objetivos com o poder do judiciário, em que já há uma decisão considerando aquele post como ofensivo, para um ambiente totalmente de imprevisibilidade. Uma imprevisibilidade que, se não for enxergada com muito rigor pela plataforma, a coloca numa situação de risco, inclusive econômico, de risco de operação, de risco de funcionamento exato. E à medida em que nos primeiros meses, no primeiro semestre, segundo que isso estiver acontecendo, se o número de decisões for cada vez maior contra as plataformas, inclusive com multa, é que daí os gestores, porque a gente tem que se lembrar que são empresas, vão fazer os cálculos de viabilidade econômica ou não, se permanecerem em um estado de extrema insegurança jurídica, com impactos diretos na economia. E é isso que pode limitar a atuação não só do Google, mas como de qualquer outra plataforma. A minha opinião é que depois de ser efetivada essa decisão, que já tem maioria no Supremo Tribunal Federal, a gente vai ter plataformas, redes sociais do consenso. Só aquilo que é fofo vai ser possível publicar. Qualquer outra coisa, aí alguém pode se sentir ofendido, notificar a plataforma e ela não vai ficar esperando um juiz vir condená-la, ela simplesmente vai tirar do ar. Isso vai inviabilizar, sim, a troca de ideias nas redes sociais, em especial com conteúdo crítico. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, por isso que eu sou extremamente crítico a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, principalmente porque sai de um ambiente de segurança jurídica e nos leva diretamente para um ambiente de imprevisibilidade, com impactos que a gente ainda não tem noção de como serão depois que isso vier a se efetivar. Antes de passar para o Mota, Koba, você mencionou os votos divergentes de André Mendonça e também do ministro Fachin. Amanhã, Cássio Nunes Marques deve apresentar o seu voto, mas antes os ministros terão um almoço para debater uma tese conjunta. Quais são os caminhos possíveis? Um caminho do meio aí, tentar atender também os votos divergentes em uma tese conjunta? Queria que você discorresse rapidamente. Você sabe que essa é uma peculiaridade dessa gestão do ministro Luiz Roberto Barroso à frente do Supremo Tribunal Federal, né? Que é tentar construir teses conjuntas, uma troca de ideias, de entendimentos para sair uma tese ali quase que unânime do Supremo Tribunal Federal. Nas gestões anteriores, nas antigas composições do Supremo, não tinha muito isso. Alguém dava um voto, o outro dava outro e ali por maioria se formava a decisão final. Eu não consigo imaginar qual é a tese do meio, qual é o consenso envolvendo essas duas questões. Porque o artigo 19 é constitucional ou é inconstitucional. Não tem muito como chegar no meio termo disso. Ou a ordem deve partir da justiça ou a própria plataforma deve tomar essa decisão sob pena de responsabilidade. Eu não consigo enxergar qual seria o consenso, principalmente com uma ampla maioria acompanhando o voto do relator no sentido da inconstitucionalidade. A gente tem só a decisão do ministro André Mendonça e agora, aparentemente, do ministro Fachin em sentido contrário. Então, Caniato, aparentemente já temos uma decisão, uma questão de formalidade mesmo para esses poucos votos faltantes serem proferidos. Você, Mota, queria também pedir sua análise e avaliação. O Koba deu uma excelente explicação sobre esse ambiente para as empresas operarem a partir da decisão da justiça brasileira, um ambiente de inibição, imprevisibilidade, e a depender do entendimento dos executivos, muitos podem entender, né? Naturalmente, as operações estrangeiras podem entender que o Brasil já não é mais um mercado viável a depender da decisão que será tomada. Eu acho que é muito difícil a gente tentar imaginar quais serão as consequências, as implicações de uma decisão como essa. Eu não vejo grandes problemas para as redes sociais, pela razão que eu mencionei no meu primeiro comentário. As redes sociais já fazem isso há muito tempo. Elas já tiram do ar quem elas querem, bloqueiam, colocam no shadow ban, que é a pior coisa de todas. Você está lá, mas ninguém te vê, ninguém recebe as suas postagens. Porque alguém nas redes sociais resolveu que o que você colocou lá não é uma coisa boa. As redes sociais já fazem isso. Qual é a diferença agora para elas disso? Sinceramente, eu não sei. Eu vejo executivos das redes sociais chorando por coisas que eles já faziam.
acho que agora a gente pode até argumentar que a situação deles está mais confortável, porque eles vão fazer o que eles já faziam com o apoio de uma decisão da Suprema Corte. Agora, quanto ao mecanismo disso, é uma coisa muito complicada, porque a maioria dos brasileiros não tem tempo, nem dinheiro, nem paciência para recorrer à justiça, porque uma postagem sua foi retirada, ou às vezes simplesmente porque você perdeu a possibilidade de outras pessoas receberem a sua postagem. Para a maioria das pessoas, isso vai significar pura e simplesmente censura. Você colocou uma postagem falando mal do prefeito, porque ele é todo garganta e quando foi eleito a cidade está em ruínas, a sua postagem vai ser retirada. Você vai fazer o quê? Você é uma dona de casa de 54 anos, mora em uma cidade do interior, você tem os filhos para criar, você vai entrar na justiça para pedir que a sua postagem seja recolocada? É lógico que isso não vai acontecer. Para a maioria das pessoas, isso vai significar censura. Elas simplesmente vão deixar de usar a rede social ou vão usar simplesmente para colocar uma receita de bolo, dar parabéns para as pessoas. Eu não sei muito bem qual é a consequência disso no longo prazo, né? Como eu disse, eu acho que para o negócio das redes sociais não vai haver muita diferença. Afinal, as próprias redes sociais inauguraram essa prática. O que talvez aconteça é o surgimento de outros canais de comunicação, de outros mecanismos, porque os nossos juristas, né, vários dos nossos juristas, ainda estão no século XIX. A gente está no século XXI. As pessoas acham que proibindo isso ou proibindo aquilo, a internet não vai criar novos mecanismos. É lógico que vai. Agora, a gente sempre corre, e esse eu acho que é o mais grave de todos os riscos, é o Brasil ser colocado numa prateleirinha de, olha, isso aqui é terra de maluco. Não adianta mais fazer nada no Brasil. Vamos desenvolver essas coisas novas aqui, mas não coloca nada no Brasil porque ali só tem doido. E a gente vai ficar pegando poeira aqui, como eu sempre lembro aqui. Já aconteceu uma vez, durante a época da famosa reserva de mercado da informática, o mundo inteiro andando para frente e a gente aqui comprando lixo superfaturado em nome do desenvolvimento nacional. Isso é muito importante. E até, Dávila, queria que você também trouxesse sua percepção. Qual é o recado que nós passaríamos para o mundo caso essa tese se confirme e de que maneira isso impacta também a entrada de investimento estrangeiro? Não, seria um desastre, seria um efeito como bem lembrou Mota, tipo da lei da informática, de reserva da informática. Foi isso aí que aconteceu, seria um desastre. Mas eu gostaria de trazer um pouco mais de otimismo, que é o negócio seguinte: no Brasil, as coisas nunca saem do jeito que elas saíram da Suprema Corte, né? Tem que passar por várias etapas. Isso aí ainda vai ser discutido no Congresso Nacional. Como eu disse, o Congresso pode reverter. Aliás, a própria decisão do Supremo diz que isso é enquanto o Congresso Nacional não se manifestar sobre o assunto. Então ainda pode ter lá uma lei. Nós não fizemos agora mesmo, hoje mesmo, não teve uma decisão do próprio presidente da Câmara para colocar em votação já uma matéria que derruba o IOF? Bom, pode ser que eles acordem, porque isso vai prejudicar demais a campanha dos próprios deputados. Aliás, com todos os partidos do centro quase desembarcando do governo, vão prejudicar a própria campanha política desses parlamentares. Quem sabe, por causa desse problema que afeta os seus próprios interesses, eles reajam desta mesma forma, tentando trazer um pouco de bom senso a isso. Isso que o Coba disse é de fundamental importância, é o aumento da imprevisibilidade. É isso que gera enorme desconfiança nas plataformas. Então, como é que pode combater essa imprevisibilidade? É nas próximas etapas, ou o Congresso toma para si esta missão de colocar ordem na casa, restabelecer a questão da ordem judicial, da previsibilidade, transformar isso num artigo constitucional. E aí esse debate vai continuar, mas pelo menos aí estamos de volta sob o manto de uma ordem judicial de previsibilidade.
ou criar este órgão regulador que deveria dizer o que é verdade e o que é mentira, sob a responsabilidade do próprio Congresso Nacional, porque aí provavelmente temos mais chance de manter a liberdade de expressão num grau muito mais alto e não dessa forma punitiva. Então, sim, tem muitas etapas até esta decisão do Supremo se tornar realidade. E esperamos que ao longo dessas etapas que o bom senso volte a reinar com a atitude dos deputados, dos senadores e uma retomada das rédeas deste assunto para o Poder Legislativo, que é o fórum onde este debate deveria estar acontecendo, e não o Supremo Tribunal Federal. Pois é, o Koba não quis se arriscar, pelo menos trazer a sua percepção sobre o que pode sair do almoço de amanhã entre os ministros do Supremo, ou essa tese que abarque aos desejos de todos os integrantes da Suprema Corte, mas queria que você pelo menos fizesse esse exercício feito pelo Dávila sobre os próximos passos a depender da tese que venha a ser aprovada pela Suprema Corte. Compete ao Congresso Nacional tomar que tipo de medida a partir do entendimento da Suprema Corte brasileira. Isso entraria em vigor de forma imediata? Como as empresas também deveriam receber esse tipo de notícia? Olha, Caniato, a proposta aqui, pelo que entendi do Dávila, seria uma constitucionalização do texto que hoje é do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Seria colocar na Constituição, e se está na Constituição, logo seria constitucional, o que seria um bom caminho para o Congresso reagir a uma decisão do Supremo. Só que o Congresso escolheu muitas outras batalhas ao longo dessa difícil relação entre esses poderes com o Supremo Tribunal Federal, e eu não sei se tem fôlego e braço suficiente para encampar mais uma, principalmente em véspera de ano eleitoral. Seria o ideal, o que não significa por si só que seria a solução por completo desta questão, vez que o Supremo também pode declarar inconstitucional mesmo as emendas à Constituição. Ou seja, principalmente esse Supremo tão proativo, né? Que gosta muito do ativismo judicial, que é aquilo de colocar princípios acima do texto da Constituição. Enfim, a gente tem essa característica nessa composição do Supremo Tribunal Federal. Mas seria, de fato, um caminho natural, a não ser que, por outro caminho, a gente veja que, de fato, lá na frente, deu a decisão, inviabiliza algumas plataformas, as pessoas se sentem censuradas, as pessoas não conseguem mais elaborar uma crítica, uma análise, um questionamento nas suas redes sem que tenha o seu conteúdo questionado e retirado do ar. Isso gere na população como um todo uma insatisfação muito grande que possa gerar uma revisão do caso na Suprema Corte. Mas daí isso tudo está num campo muito difícil de se prever. A gente vai precisar aguardar mesmo como é que isso vai se dar na prática. A minha projeção não é tão otimista assim quanto a dos colegas. Eu acho que isso vai ser muito, muito ruim para a liberdade de expressão, para a manifestação do pensamento em diversas áreas. Não só para fins eleitorais, para fins religiosos, para fins sociais, para tudo. A gente vai ter, de fato, uma rede social do consenso. Eu acho até que a receita do bolo que o Mota falou vai poder ficar no ar, se ninguém se sentir ofendido com a receita. Algum vegano não vir e falar que o leite da vaca não pode, ou o ovo da galinha também não pode, enfim. Mas os parabéns, os ursinhos carinhosos, esses todos vão ficar sim nas redes sociais, se ninguém se opor a isso. Pois é, será que vai poder colocar a letra da música do Geraldo Vandré, Mota? Será que eles vão permitir? Deixa eu só passar rapidamente para o Dávila, que enquanto o Koba fazia a análise, eu acho que você quer fazer um complemento, Dávila, o que disse o Koba sobre uma nova análise por parte do Congresso Nacional e essa possibilidade que ele levanta da Justiça derrubar também o entendimento do Congresso. Ou seja, ficaríamos naquele ping-pong, né, Dávila? Não, mas tem uma outra coisa, é isso que eu queria perguntar ao Koba, o que ele acha, porque vai ter que criar uma instituição para dizer o que é verdade, que vai ter esse poder. A Comissão da Verdade, né? A Comissão da Verdade. Né? O que eu estou dizendo é que o Congresso tem que assumir essa responsabilidade, não deixar isso nas mãos do STF. E quem sabe isso pode ajudar a atenuar a questão da retirada ou não de conteúdos, porque, afinal de contas, isso estaria debaixo de uma casa que vive do embate de opiniões e que prejudicaria todos eles numa eventual eleição. Então, como é que você vê se
o Congresso assume o papel de não deixar esse órgão da Comissão da Verdade ficar debaixo do Supremo e sim debaixo do Congresso Nacional. Essa questão estava das fake news, né? A criação de um órgão que seria o grande detentor da verdade. A gente viu, inclusive, alguns parlamentares querendo levar isso para a Agência Reguladora das Comunicações, outros falando em se criar, de fato, algo vinculado ao próprio governo federal, que seria ainda mais perigoso. Enfim, eu sou extremamente crítico de qualquer fórum que seja o guardião da verdade, porque isso naturalmente impactaria a muitos interesses. Ninguém chegaria a esse instituto, a este ente, se não fosse por indicação política. A gente não abriria um concurso de especialistas em verdade para ser lá o presidente desse instituto. Ou seja, é claro, é nítido, com a claridade solar, que isso aí iria prestigiar um lado e desprestigiar o outro lado da política. Então, não tem por que isso existir. Pelo que entendi da decisão do Supremo Tribunal Federal, pelo menos na declaração de inconstitucionalidade do artigo 19, não haveria a criação deste ente. Isso ficaria, se fosse para frente, no projeto que está lá no Congresso Nacional parado, e que só está parado porque não passaria. Vocês se lembram que foi votada a urgência e eles não colocaram para votar o mérito, porque eles viram que a população acordou e que aquilo seria um PL da censura e não das fake news. Enfim, tomara que nunca a gente tenha no nosso Estado brasileiro um guardião da verdade dizendo o que pode ser dito e o que não pode ser dito. O que me parece ficaria sob responsabilidade das próprias empresas. Exato. Em tese, cada uma teria o seu departamento para analisar. Esse é um tema sensível, é melhor tirar, viu? Não, sabe aquela coisa? Eles iam evitar qualquer tipo de problema para não receber nenhum processo ou a decisão da justiça para retirar conteúdos. Você, Mota? É um festival de absurdo, né? Eu não sei nem por onde começar o comentário. É muito louco isso. É muito louco nós termos políticos que estão dispostos a entrar nesse debate sobre qual entidade será o Tribunal da Verdade. Será que vão criar Agência Nacional de Verificação da Verdade? Já imaginou que emprego maravilhoso? Você ter o poder de calar a boca de qualquer um. Não, isso aqui, veja bem, isso aqui, segundo determinado ponto de vista, não é verdade, é ofensivo. Isso é uma insanidade. Olha o nível ao qual nós chegamos. Eu repito mais uma vez, eu fico fazendo um esforço enorme para tentar entender qual é a lógica de deixar de exigir uma decisão judicial para remoção de conteúdo, deixar esse poder na mão das empresas de rede social. Agora, pensar em criar um órgão, colocar esse poder na mão do Estado, meu Deus do céu. E aí tem o segundo ponto também que, para mim, eu peço perdão aos juristas, aos operadores do direito. Eu sou um mero engenheiro, mas, na minha concepção, não existe lacuna legislativa. O Congresso é autônomo, os representantes do povo legislam quando eles acham que tem que legislar. Se eles acharem que determinada área da vida não precisa de lei, eles não precisam fazer nenhuma. Eles não podem ser coagidos por outro poder a fazer uma lei. Não, nós vamos tomar essa decisão aqui só enquanto não existir uma lei. Eu pergunto aos meus colegas aqui, vamos supor que o Congresso reúna-se e decida, não, realmente existe uma lacuna legislativa. Vamos fazer uma lei dizendo exatamente o contrário do que foi decidido no tribunal. Vamos dizer que o Congresso aprove uma lei dizendo o seguinte: para remover conteúdo das redes sociais é preciso uma decisão judicial. O que vocês acham que vai acontecer? Está suprida a lacuna legislativa, não está suprida? O Congresso não fez uma lei? Mas não foi justamente isso que o Congresso fez no Marco Civil, meus amigos? Então não se trata do Congresso fazer uma lei. Se trata do Congresso fazer uma lei dizendo o que algumas pessoas querem que a lei diga. Porque se não for uma lei deste jeito aqui, não vale. Me perdoem a minha ingenuidade, mas não é isso que o Marco Civil da Internet era? Não era uma lei que o Congresso fez que tratava exatamente desse assunto?
Então não se trata de lacuna legislativa, né? Não se trata de falta de lei. Se trata de falta de lei que diga exatamente o que eles querem que a lei diga. É interessante isso, porque algumas pessoas colocaram de outra maneira justamente esse ponto abordado pelo Mota, viu, Dávila? Porque até ontem a legislação funcionava e todos elogiavam o Marco Civil da internet. O que foi que aconteceu, Dávila, para que agora começassem a discutir que esse item, esse ponto do Marco Civil, ele não atende às necessidades? Qual é a dinâmica das redes sociais e do uso dessas plataformas que motiva alguns a defenderem um endurecimento da legislação? Eu compactuo da indignação do Mota, é isso mesmo. O Congresso Nacional aprovou o Marco Civil da Internet. Foi um marco criado com a sociedade civil. Foi um marco que se tornou referência mundial justamente por esse artigo 19, que permitiu a liberdade de expressão nas redes sociais. Aliás, essa foi a virtude do órgão. Então, agora o Supremo fala, não, esse artigo, esse marco não é mais virtuoso. Agora é preciso criar um órgão para censurar. É um total absurdo isso. Ou criar o Ministério da Verdade, ou o que seja. É um absurdo. É forçar o Congresso a revisitar uma lei que ele aprovou e que se tornou referência mundial e que permite a liberdade de expressão. O problema é que nós vivemos numa época que esses rompantes autoritários de pessoas que acham que são salvadores e defensores da democracia, que está passando o tom desta liberdade de expressão que está no artigo 5º da Constituição, que é uma cláusula pétrea, que, na verdade, nem o Supremo pode legislar sobre algo que está na cláusula pétrea. Esse é o ponto. E este é um ponto fundamental, a liberdade de expressão. Então, veja só, o Supremo atropela a Constituição, a cláusula pétrea da Constituição, o Supremo atropela a autonomia do Legislativo, que fez a lição de casa, reuniu a sociedade civil e aprovou uma lei que é referência mundial, e o Supremo exige agora que o Congresso revisite a lei e passe algum tipo de forma de censura da liberdade de expressão, porque isso desestabiliza a democracia. É quase assim, democracia é bom, pero no mucho. Se também passar do ponto aí, não, aí já não é mais liberdade de expressão, aí já é um atentado às virtudes da democracia. É um total absurdo. Agora, o ponto é que nós temos de debater isso, porque isso vai afetar a vida de todos nós. E aí esse debate importante que a gente está travando aqui. Isso que nós estamos debatendo pode afetar a vida de todos os brasileiros, não só das redes sociais, de todos nós que nos manifestamos na rede social de forma crítica. E quando um governo não entende a crítica como algo importante, construtivo e fundamental para aprimorar a democracia, significa que essas pessoas não acreditam mais nos princípios da democracia. Pois é, várias mensagens aqui de pessoas que acompanham o nosso programa. Quero agradecer muito, viu, pela audiência. Mas o Carlos enviou a seguinte mensagem, algo que o Mota tinha comentado. O Facebook está com 9 mil reclamações no Reclame Aqui, que é um site de reclamações, e sem resposta, por bloquear contas de usuários sem motivo algum, contas ou mensagens, né? E aí ele critica a rede social. Mas é isso que a gente acompanha, né, Koba? Algumas redes sociais já adotam uma postura independentemente de manifestação da justiça ou a insatisfação de alguns usuários com alguma mensagem que foi publicada. Já existe uma diretriz da empresa que retira ou não possibilita que determinado conteúdo seja postado. E aí outras pessoas também lembraram do caso do humorista, né? O humorista Léo Lins, a manifestação do Ministério Público, salvo engano, em relação às piadas que foram feitas, e aí várias pessoas fazendo o exercício. Bom, e conteúdos que não agradam as pessoas, mas que foram proferidas em um ambiente fechado, a pessoa grava e posta na rede social sem o consentimento daquele que fez a manifestação. De que maneira a rede social deveria se comportar, a depender, claro, do entendimento da justiça, né? São duas questões aí, sim, né? Essa primeira, Caniato, que é justamente por que a plataforma diminui o alcance da minha publicação e aumenta
o alcance da publicação do outro. Essa questão é um assunto muito interessante que é tratado como a transparência algorítmica das plataformas sociais, que é uma boa proposta de regulamentação. Quando a gente fala de regulamentação das redes, esse poderia ser um bom caminho, até porque a gente está falando de uma relação de consumo, em que as pessoas estão lidando com grandes plataformas e que deveria haver uma transparência ali. Seu post foi retirado do ar. Então, por que foi retirado? Alguém denunciou? Qual é a ofensa que isso está gerando em alguém? Enfim, isso deveria ser muito mais transparente, até por preservar os direitos dos consumidores. Mas o de alcance, acho que não, né? Acho que não entraria no mesmo bojo. Né? O do alcance, de alguma maneira sim, porque o shadow ban, ele é uma espécie velada de apagar o seu post, de não dar para ninguém, a não ser que a pessoa vá até a sua página. Você tem seus milhares de seguidores e nenhuma centena recebe aquele post, seria uma maneira velada de simplesmente inutilizar aquele post. Mas isso tudo estaria dentro de uma discussão da tal da transparência dos algoritmos que deveria servir. Posso colocar um parênteses? Claro. O que muitos especialistas falam que o algoritmo ele é dinâmico. Sim. Então, se você no seu feed, na sua rede social, você começa a observar, clicar e curtir vídeos de culinária, o algoritmo vai te entregar aquele tipo de conteúdo. Logo, aqueles que você consumia não vão aparecer com a mesma frequência. Então, essa dinamicidade acaba prejudicando alguns conteúdos, isso é fato. E isso pode ser respondido numa transparência. Simplesmente o seguinte, o seu vídeo não alcançou o nível X de curtidas nos 3, 5 primeiros segundos. Por isso, ele não teve a amplitude, a entrega necessária. Isso é o que se discute na tal da transparência que seria necessário para uma regulamentação. Em relação ao caso do Léo Lins, por exemplo, esse é outro ponto muito interessante, porque se a pessoa paga, vai ao teatro, vê aquele tipo de piada, se diverte com aquilo, teoricamente estaria dentro de um ambiente restrito para aquelas pessoas. Se ele coloca na rede social, aí ele está se dirigindo a um sem número de pessoas, justamente porque a plataforma entrega. Para alguns especialistas, inclusive, esse seria o ponto crucial de dizer foi um ilícito porque ele colocou publicamente para qualquer pessoa, não só para aqueles que pagaram e se interessaram por aquele conteúdo. Mas essa é uma outra polêmica gigantesca. O problema é se um espectador do teatro fez a gravação e publicou a piada sem anuência, sem autorização do Léo Lins, e ele, que é o artista que fez a piada no teatro, acaba recebendo esse tipo de manifestação do MP ou da Justiça. Enfim, muitas discussões daqui para frente.